CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Iremos estudar o Evangelho, o livro Obras Póstumas, porém leremos o Evangelho antes e faremos a prece. O Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Item 4. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhes responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome e em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Pedimos a tua inspiração, a inspiração dos nossos guias espirituais, a tua proteção, a proteção de Deus para esse momento de enlevo para as nossas almas. Rogamos que seja em nome do altivo, dos espíritos guias da nossa casa, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ninguém ama a Deus sem amar o próximo. E se você ama o próximo, você ama a Deus. Então o próximo é a chave para chegar a Deus. O caminho é o nosso próximo. E por que a gente condena tanto o nosso próximo, né? A gente condena tanto. A gente repara, a gente critica o próximo ainda. E a gente não olha para as nossas dificuldades, infelizmente. Mas vamos lá, estamos aprendendo, né? Vamos aprender, uma hora a gente aprende. Estamos estudando o capítulo aqui do Obras Póstumas. Deixa eu ver aqui no início, que se chama, ali não tem número, que é a manifestação dos espíritos. Na manifestação dos espíritos, ele fala do caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas, que é na página 49 da edição Céudia, nós estudamos. Em seguida, nós vimos o perispírito e o princípio das manifestações, no parágrafo 1º. E no segundo item desse grupo, as manifestações visuais. No terceiro parágrafo, transfiguração, invisibilidade. E agora, nesse quarto, nós estamos estudando sobre a emancipação da alma. Então ele vem falando do sono, do sonho. Tem vários itens esse número 4, e nós paramos no item 28.
no item 28. Continuaremos a falar sobre a emancipação da alma. Podemos começar? A faculdade emancipadora da alma, na sua manifestação mais simples, produz o que se chama devaneio em vigília. Ela dá também a algumas pessoas a presciência que constitui os pressentimentos. Deixa eu ler de novo. Eu li com a cabeça lá que eu fui fazer agora. Impressionante isso, né? Você está com um pensamento em outra coisa, botar aqui a cabeça. A faculdade emancipadora da alma. A minha alma se emancipou. Eu fui resolver alguma coisa e vim lá de fora. Lembrei lá do que a gente acabou de fazer. Então, a faculdade emancipadora da alma, na sua manifestação mais simples, produz o que se chama devaneio em vigília. Ela dá também a algumas pessoas a presciência que constitui os pressentimentos. No mais alto grau de desenvolvimento, produz o fenômeno designado sob o nome de vista dupla, nome sob segunda vista ou dupla vista, ou sonambulismo em vigília. Então ele está falando aqui de um item que ele desenvolveu lá no Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma, que ele fala do sonho, né, durante o sono, ele fala do sonambulismo, que ele vai dizer aqui, do êxtase, que é o item segundo, da dupla vista, da catalepsia e da letargia. Tudo isso está classificado no item sobre a emancipação da alma. E só para nós falarmos aqui, o que é a segunda vista ou dupla vista? É a capacidade que o médium tem, né? A capacidade da alma. Isso é mediunidade ou isso é anímico? É anímico, né? É a capacidade que a pessoa tem, mas como a gente não sabe se o espírito está ajudando ela a sair do corpo, e se o espírito está mostrando a essa pessoa alguma coisa, se isso estiver acontecendo, é classificado como um fenômeno mediúnico. Então eu vou chamar de médium, tá? Porque a gente nunca faz isso sozinho mesmo, você tem a faculdade, mas os espíritos sempre te ajudam. Então, eu estou vendo o que está acontecendo em outro lugar, distante daqui. Falo, lá na casa da Sandra, nesse exato momento, está acontecendo isso. Eu contei aqui um fenômeno interessante de dupla vista, que foi confirmado depois, quando eu fui levar uma pessoa que pedia socorro pelo seu marido. Acho que eu contei isso para você também, né, Sandra? Mas vamos repetir aqui, quem não ouviu. E ele estava lá no Haiti, nas forças de paz. E teve um terremoto. Lembra que teve um terremoto? Eu contei isso para você também? Aqui? Teve um terremoto lá. E um militar da força de paz estava desaparecido. Estava soterrado lá nos escombros. Estavam procurando, não tinham encontrado, e a esposa, aflita, muito aflita, foi buscar socorro. Eu estava lá no Leon Denis na época. E eu fui ao médium. Foge a minha alçada, né? Ela queria saber como é que estava lá. E o médium pediu que ela orasse, pediu que... Ele não disse nada, mas pediu que ela orasse, para que tivesse fé e que esperasse. Chegaria notícias, que ele ia ser encontrado e a notícia seria, ela receberia notícias. Ela saiu dali mais confortável. E depois, conversando com o médium, eu falei, vem cá, o que foi que você viu? Qual é a situação?
ele morreu, ele não foi encontrado, o que você viu? Aí ele me disse, ele está agonizando, ele ainda não morreu, ele está debaixo dos escombros, ele está agonizando, a morte virá em breve e depois vou encontrar o corpo dele, mais para frente. Agora, ele podia dizer isso para a esposa? Não podia. Às vezes a gente fica ansioso para saber determinadas coisas. Então o médium aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, viu o que estava acontecendo naquele momento lá no Haiti. Isso é dupla vista. A alma se transporta, é a alma que vê. Interessante fenômeno, né? Interessante. Então, olha aí, a dupla vista. Interessante fenômeno. E tem, porque muitas pessoas não sabem diferenciar. A dupla vista é a emancipação da alma, da vidência. A vidência. Então, a dupla vista é você ir num lugar distante e ver o que está acontecendo lá. A vidência é mediúnica. Você está vendo aqui e agora. Vejo do seu lado uma pessoa assim, assim. Então eu descrevo o que está acontecendo aqui. Isso é evidência. E a clarividência? A clarividência é anímica. A vidência é mediúnica. A clarividência é anímica. Você está vendo com os olhos da alma. Ambos você vê com os olhos da alma. Numa tem a ação do espírito, na outra não. O médium sabe quando isso acontece? Não, ele não sabe. Mas didaticamente há uma diferença da clarividência para a vidência. Entendeu? Da clarividência para a vidência. Clarividência é anímico, a vidência é mediúnica, a dupla vista você vê a distante. E o sonambulismo, você vê, você fala com os espíritos, dormindo, sono ambulare, o que anda dormindo. Ela também é uma faculdade anímica, quer dizer, uma faculdade da alma, é uma emancipação da alma. Mas se no sonambulismo tiver a ação de um terceiro espírito, torna-se mediúnico. Nós que estudamos temos que saber essas coisas, né? Essa diferença. Tudo bem? Então, clarividência e dupla vista, a clarividência é a evidência da alma. É isso? Vou falar de novo. Vamos lá, de novo. Dupla vista é anímico, mas se tiver a ajuda de um espírito, passa a ser mediúnico. Certo? O espírito te conduz, o espírito te mostra, você vai ver o que está acontecendo num lugar distante daqui. Isso é dupla vista. Você vai ver distante daqui. A vidência, você está vendo o que está acontecendo aqui. É mediúnico. Vidência é mediúnico. Clarividência é anímico. Você também está vendo o que está acontecendo aqui. A clarividência também é aqui. Você está acordado. O fulano é clarividente. Ele vê com os olhos da alma. Não tem um espírito ali mostrando a ele, ou se mostrando, ele vê. Se o espírito acionar a vista dele, ou aparecer para ele, fizer alguma coisa para aparecer, houve a intervenção do espírito, passa a ser mediúnico. Entendeu? É porque um é aqui e o outro é lá. Não. Ambos são aqui, vidência e clarividência. A dupla vista é lá. Tá?
É isso aí, a dupla vista é lá. E o sonambulismo, o médium dorme, né? Ele é anímico, mas se tiver ajuda, interferência de um espírito, passa a ser mediúnico. Pode ser anímico e pode ser mediúnico o sonambulismo. A diferença do sonambulismo para vidência, para clarividência, para dupla vista, é que o médium dorme. Ele dorme. Sono ambulare. Sonambulismo. O que anda dormindo. Tudo bem? Então vamos lá. Número 29. Ainda falando aqui do êxtase. Olha aí o êxtase. O êxtase também ele vai ver, só que ele vai a outros mundos, né? Vamos ver aqui. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. É o grau máximo. A alma fica por um fio ligada ao corpo. Ele pode se romper naquele momento de êxtase, esse laço se romper e a pessoa morrer, vinha desencarnar. Vamos lá. O êxtase é o grau máximo de emancipação da alma. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga nos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem, entretanto, ultrapassar certos limites que não poderia transpor sem partir totalmente os laços que o prendem do corpo. Um brilho resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas sobre a terra maravilham-na um bem-estar indefinível. Penetra-a, goza por antecipação da beatitude celeste e pode-se dizer que coloca o pé no limiar da eternidade. No êxtase, a anulação do corpo é quase completa. Não há, por assim dizer, senão a vida orgânica, e sente-se que a alma está por um fio, que um esforço a mais faria romper sem retorno. Está lá no Livro dos Espíritos. Então ele vai a outros mundos, vai a mundos etéreos, mas ele também vai a mundo inferior, a gente vai ver já já. Ele vai a mundos sublimes, como ele disse aqui, ele vai a um mundo desconhecido. Mundos no êxtase penetra num mundo desconhecido, no dos espíritos etéreos. Espíritos etéreos são espíritos elevados, puros, é tanta beleza, que a alma fica por um fio, ela tem um limite, se ele for mais um pouquinho, ele rompe, ele morre. E se ele fizer isso, é suicídio, ele acaba não ficando lá. Pergunta. Vamos ver isso aí, vamos complementar aqui. Pega o microfone. Mas ela perguntou, a Rosemarie perguntou, se está no grau, se é um grau de evolução dos espíritos, para ele ver esses mundos. Esse limite, não. Esse limite, não. Essa tua pergunta pode se desdobrar em duas, mas você perguntou, esse limite está no grau de evolução? Não. Esse limite está no ponto que se ele for um pouquinho mais, ele morre. O corpo morre. O laço se desprende. Lembra a gente estudando aqui a Dona Ivone, e ela falou do êxtase, e ela disse assim, que quem mostrou o Apocalipse a João Batista, ele estava em estado de êxtase. Ela acredita que foi o próprio Jesus. Então ele viu lá o futuro que ia acontecer com a terra, ele estava em estado de êxtase. Então o próprio Cristo mostrou a ele o que iria acontecer mais para frente. Na verdade, teve uma premonição em estado de êxtase. Então o limite é a vida e a morte. Mas vamos lá.
o grau, você falou do grau de evolução, poderia se perguntar, só espíritos que são elevados podem entrar no estado de êxtase? Poderia fazer também essa pergunta. Vamos lá, vamos continuar aqui com o estudo. O êxtase, não mais do que os outros graus de emancipação da alma, não está isento de erros. É por isso que as revelações dos estáticos estão longe de ser sempre a expressão da verdade absoluta. Olha aí. Swedenborg. Pois é. Então você começa a ver que é uma faculdade da alma e que ela é neutra, tanto quanto qualquer outra faculdade. Ela é neutra. Vamos lá. Não é só espírito elevado que tem. Ele continua aqui. A razão está na imperfeição do espírito humano. Por isso que ele pode ser enganado. Só quando tiver chegado ao topo da escala é que poderá julgar em sã consciência as coisas. Até lá não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após a morte, quando o desligamento é completo, não vê sempre com justeza. Se há os que ainda estão imbuídos dos preconceitos da vida, que não compreendem as coisas do mundo invisível, onde estão, deve dar-se o mesmo e com mais forte razão para o espírito que está ainda na carne. Algumas vezes há no estático mais exaltação do que verdadeira lucidez. É por isso que suas revelações são, com frequência, uma mistura de verdades e de erros, de coisas sublimes ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam também dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe dominá-la, para dominar o estático, e por esse efeito revestem aos seus olhos aparências que o mantêm nas suas ideias ou preconceitos, de forma que suas visões e suas revelações são frequentemente apenas um reflexo de suas crenças. É um perigo do qual escapam apenas os espíritos de uma ordem elevada e contra o qual o observador deve colocar-se em guarda. Olha só, está vendo? Como a faculdade é neutra, depende do encarnado. Se ele é elevado ou inferior. Sim. Fala no microfone, Rosemarie, porque senão fica um murmúrio aqui. Fala aí de novo. Então, quando o Chico saiu com Emmanuel em desdobramento, nesse estado de êxtase aqui, porque ele foi para outros mundos. Aí teve um determinado ponto que ele não conseguia mais, eu acho que ficar lúcido naquele desdobramento. Aí ele pede para voltar. Ele até falou assim, quero tomar um café. Esse desdobramento do Chico foi êxtase? Foi um estado de êxtase? Né? Tem que saber se foi. Se foi mesmo, ele foi para mundos, ou ele foi fazer uma visita. Eu quando criança, depois nunca mais eu saía muito do corpo. 7, 10 anos. E eu ia numa velocidade incrível. E eu ficava tremendo de medo. E eu não estava sozinho, alguém me levava. Eu via as estrelas passando por mim, muitas estrelas. E subia com uma velocidade incrível. E eu gritando, não, eu quero voltar. Eu ficava com medo danado. Aí acabava acordando. Não era êxtase.
não era um estado de êxtase. Eu estava sendo levado para ver alguma coisa e que eu não quis ver. E que eu não quis ver. E eu não sei o que é isso. É um desdobramento da alma. Era um sonho? Não, não era um sonho, porque eu estava lembrando de tudo. Eu me via saindo pelo telhado, indo embora. Então não é sonho. É um desdobramento. Então subia numa velocidade incrível. Pena que eu nunca relaxei para ir e ter consciência. Alguma coisa o guia queria me mostrar. E eu tinha muito medo. Se foi em estado de êxtase, o limite, a pergunta que você me fez, qual é o limite dele continuar ou não? O limite é a morte do corpo físico. Se ele der um passo adiante, o corpo vai morrer. Porque o laço fica tenuíssimo, como ele disse aqui. O laço se rompe. Rompendo o laço, morre. É porque o estado de êxtase ele não é igual para todos os... Não. É por isso que eu perguntei, entendeu? Não é igual para todos. Mas é esse limite quando ele vai no mundo etéreo, que ele fica vislumbrado. Agora ele pode ir no mundo inferior? Pode, também. Como disse aqui, o espírito é inferior, ele pode ser enganado por outros espíritos, que ele está bem fora do corpo. Né? Como é que Dante Alighieri viu o inferno? Na verdade, ele descreveu ali o mundo espiritual, regiões de dor. Ele viu realmente. Ele estava em estado de êxtase? A pergunta que a gente faz. Né? Pode ser? Pode ser. E como artista, para ele descrever tão bem, ele foi acompanhado e depois ele foi escrever. Ele escreveu a Divina Comédia. Né? Ele escreveu ali, ó, o inferno existe. É assim, 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 assim. Aí a Igreja Católica, né, manteve isso daí. Agora, em que estado que ele foi lá? Foi em estado de êxtase? Ele foi obsidiado? Eu não sei da vida de Dante Alighieri. Tem pianistas aí, tem artistas aí que tinham uma vida totalmente conturbada. Se eu não me engano, é em Obreiros da Vida Eterna, que tem, falando de Swedenborg, Alighieri, tem mais uns, são 4 médios. Ele fala que tem essa questão anímica, na questão, essa mistura que está falando aqui, mistura de verdades com erros, que está baseado nas crenças do médium. Tanto que depois o Swedenborg vai, quando conversa com... Isso aí está na Revista Espírita. Com Kardec, ele pede desculpa a Kardec, conversa, mas, mestre, eu estava enganado, não era sonho exatamente. Aquilo fazia parte das minhas crenças. Aí você vê como Kardec pesquisou essas coisas todas, que ele está colocando aqui para a gente não se enganar. Porque, na verdade, nós sempre fomos muito impressionados com essas faculdades mediúnicas. E a gente atribuía, até bem pouco tempo, antes de Kardec, a fenômenos milagrosos, extraordinários. E não é bem assim. O simples fato, para quem não conhece, de alguém conversar com o espírito através de um médium, acha que aquele espírito é um Deus, né? É um Deus. Não, mas ele acha, mesmo sendo enganado, por causa da sua ignorância. Mas olha o que Kardec fez. Ele desvendou esse mistério do mundo invisível, ele desvendou e mostrou, olha só, e classificou os espíritos. Tem espírito bom e tem espírito mau. E o médium precisa de ter elevação moral para ele ter a companhia dos espíritos bons. Se ele não tiver, ele vai ter a companhia dos espíritos maus. Aí, olha, quanta coisa Kardec deixou para a gente. Que legado. A medicina, no futuro, terá que estudar Kardec. A medicina
terá que estudar as doenças junto com a obsessão. Porque hoje ela não leva em conta as obsessões para o diagnóstico de uma doença. E nós espíritas sabemos que doenças são provocadas pelos espíritos malfeitores. E que o remédio alopático ou homeopático não vai ter resultado naquela situação, porque é uma questão moral. E eles terão que estudar Kardec. Terão que compreender o que é obsessão. Mas você, para compreender a obsessão, você tem que compreender o que é o espírito. E para você compreender o que é o espírito, onde é que ele vem? Como é que ele surgiu? Ah, foi na concepção. E para você saber da concepção, você vai ter que saber que ele veio antes. Ah, então ele reencarnou. Então quem foi que criou o espírito? Foi Deus. Vai ter que chegar a Deus. Olha só, a medicina do futuro terá que ter esse conhecimento. Nós, médiuns, não temos conhecimento da medicina, porque não fizemos uma faculdade de medicina, a não ser o médium que fez faculdade. Tem médicos aqui que são médicos e são espíritas, então eles têm essa noção. Mas no futuro, todos terão que estudar o mundo espiritual, se quiser ser um bom médico, né? Fala. Isso é muito interessante você estar falando. E já existe na USP uma cadeira com Sérgio Filipe de Oliveira, e ele dá aula para médicos falando sobre a questão do espírito. Pois é, começa assim. Tem uma cadeira que fala, teremos outras cadeiras. Aí vocês vejam, nós poderíamos dar aula numa faculdade sobre o espiritismo? Mas ele está falando uma cadeira, uma matéria. Uma matéria. O primeiro passo foi. Então, aí eu teria que fazer uma faculdade para eu dar aula lá. Eu não tenho faculdade. Eu poderia dar aula lá. Eu não sei medicina, mas sei espiritismo. Poderia. Né? Poderia em tese, que eu estou dizendo aqui em tese. Poderia em tese, eu não estou dizendo poderia, eu estou dizendo em tese, poderia. Mas como é que a gente vai associar, eu médium, associar, que não sou médico, a doença à medicina? Então eu teria, em tese, o conhecimento espírita, mas eu não tenho conhecimento médico da doença, da anatomia. Então, em tese, eu teria que ter o conhecimento médico. Aí olha só, aí você vê um doutor Erma, um doutor Bezerra, são médicos e são espíritas. E o doutor Bezerra era médico e espírita. Eurípides não era médico, não. Era médium, somente médium. Agora, a elevação do espírito, a elevação do Eurípides, não precisava ser médico, né? Então, pois é. Por isso que eu te falei, tudo em tese. Porque o médium que vai falar sobre isso, ele vai falar de doenças, ele vai falar de coisas que o espírito, se ele for um médium ostensivo, conhece e que nem o médium, nem aquele que está sendo ensinado conhece, sabe? Então eu vejo com o médium aqui da casa, que não tem conhecimento médico, mas vai na questão. A questão é essa. O doutor Bezerra está dizendo que você tem que tomar esse remédio. Agora, o médium pode fazer isso? Não, ele não é médico. É o uso inadequado da medicina. Tem um nome aí. O uso, como é que é? Errado da medicina. Aí o que o médium faz? Como tem muitos aí receitistas, não são médicos, mas receitam homeopatia, alopatia. Aí tem um médico, bota um médico que confia no trabalho, o médico vai e prescreve.
para não dar problema. Uso ilegal da medicina. Na época do Eurípides, ele foi chamado por uso ilegal da medicina, mas ele era tão respeitado, que Inácio Bittencourt, que até o delegado não pôde fazer nada. Ele foi chamado na delegacia, levou a sua valise, que é aquela pastinha de médico, aquela bolsa, né? Que tem ali um estetoscópio, tem as coisas dele ali. O delegado fez as perguntas, ele respondeu. Você sabe que não pode ver, está sendo acusado de exercício ilegal na medicina, sim senhor, você sabe que não pode, sim senhor. Quando terminou a conversa, o delegado, e agora, o senhor vai fazer o quê? Ele, eu vou ver os meus doentes. Eu vou ver os meus doentes. E essa situação, não tinha médico na cidade, o médico era Eurípides. E na época do Cristo. Claro, ele ouvia os espíritos. Sem dúvida, como a gente vê aqui, o médium na sua simplicidade, o doutor Erma está dizendo isso. O doutor Bezerra está dizendo isso. O médico estava ali do lado, o médico prescreveu o remédio e o médium disse assim, o médium não é remédio, não é médico. O doutor Bezerra está dizendo que não é esse remédio, é melhor. Ele não falou que não era esse, falou assim, doutor Bezerra está mandando dar esse remédio aqui, esse daqui. E o médico, ele poderia, por isso que tem que ser alguém de confiança, tem que ser um médico espírita, tem que ser um médico que tenha humildade, para ele prescrever aquilo, ou voltar atrás quando erra. O que acontecia lá com o altivo? Era o doutor Erma que atendia, ele ia pegando os remédios e ia dando. Aí um determinado dia lá, ele deu um remédio para próstata para uma mulher. E o médico viu, foi até o Mário Coelho. O médico viu, não falou nada, confiança no médium. Ele atendia ali que 100 e poucas pessoas todo dia, 200 pessoas, sei lá, tinha uma fila imensa. Na avaliação, ele perguntou, eu vi o senhor vi o doutor Erma dando um remédio lá para fulana, para a moça, um remédio para próstata. Aí o altivo disse assim, o doutor Erma está dizendo que aquele remédio tem um composto, tal composto, que vai ajudar no problema dela. O problema dela é esse. Esse composto não existe, não tem na farmácia para comprar, só tem nesse remédio. E daqui a 2 meses, 3 meses, daqui a 2 meses, vai ser lançado no mercado esse remédio com esse composto, ainda não tem. Então o espírito fez barba, cabelo e bigode, né? E de fato, 2 meses ou 3 meses depois, eu não me lembro bem, o remédio estava nas farmácias. Olha aí. Interessante, né? O fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico é uma beleza. Sendo médium espírita, ele é mais belo ainda, porque ele é puro. Ele é puro. Então vamos lá. Vamos terminar esse pedacinho, que vocês falam muito, não deixam eu falar. Aí nunca dá tempo essas aulas aqui, já viu? Então ele diz aqui, é um perigo do qual escapam apenas os espíritos de uma ordem elevada e contra o qual o observador deve colocar-se em guarda. 31. Quer dizer, o estático ser assessorado por um espírito inferior. Há pessoas cujo perispírito está tão identificado com o corpo que o desligamento da alma não se opera senão com uma extrema dificuldade, mesmo no momento da morte. Então ele já não está falando mais do êxtase, né? Continua aqui no estudo do desdobramento, a gente já viu o sonho, já vimos
É a dupla vista, já falamos do sonambulismo, do êxtase, ele só não falou aqui da catalepsia e da letargia. Mas agora ele vai falar desse desdobramento durante a morte. Olha que coisa interessante, espero que não seja eu esse, porque eu não consigo ver nada. Há pessoas cujo perispírito está tão identificado com o corpo que o desligamento da alma não se opera senão com uma extrema dificuldade, mesmo no momento da morte. São geralmente as que viveram mais materialmente. São também aquelas para quem a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, e a agonia mais longa e mais dolorosa. Mas há outras, ao contrário, cuja alma está ligada ao corpo por laços tão fracos que a separação se faz sem choques, com a maior facilidade, e frequentemente antes da morte do corpo. Com a aproximação do termo da vida, a alma já entrevê o mundo onde vai entrar e aspira ao momento de sua libertação completa. Interessante, né? Ele falou aqui agora da morte. Pessoas ligadas à matéria. Ele destrincha isso aqui melhor lá no Livro dos Espíritos, falando dos sensuais, dos suicidas. Então a alma está tão jungida ao corpo que a separação é difícil. Agora, ainda nesse estudo sobre a emancipação, ele vai falar da aparição de pessoas vivas, bicorporeidade. Como é um item apenas, e o próximo o capítulo 6 vai falar dos médiuns, vamos ler ainda esse item aqui, para a gente encerrar. Bi é de 2, né? Bicampeão, campeão 2 vezes. O Vascão é bicampeão, campeão 2 vezes. Então, vamos lá. Aparecimento de pessoas vivas, bicorporeidade, né? 2 corpos. Vamos lá. Está falando de superioridade, vem você com inferioridade. Tá a gente falando aqui de espírito superior, vem ela falar de espírito inferior. Pô, aí não dá. Aí a gente está aqui rezando e você evocando. Pô, não dá, né? Vamos lá. É porque ninguém escutou em casa o que você falou. Um palavrão, uma coisa feia. Não gosto nem de falar. Ela falou no Flamengo, que coisa triste. Vamos lá. A faculdade emancipadora da alma e seu desligamento do corpo durante a vida podem dar lugar a fenômenos análogos aos que apresentam os espíritos desencarnados. Enquanto o corpo dorme, o espírito, transportando-se para diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob uma forma vaporosa, seja em sonho, seja no estado de vigília. Pode igualmente apresentar-se sob a forma tangível, ou pelo menos com uma aparência tão idêntica à realidade, que várias pessoas podem estar certas quando afirmam tê-la visto, no mesmo instante, em 2 pontos diferentes. Ele ali estava com efeito, mas apenas de um lado estava o corpo verdadeiro e do outro só havia o espírito. É esse fenômeno, de resto, bem raro, que deu lugar à crença dos homens nos homens duplos e que é designado sob o nome de bicorporeidade. Por mais extraordinário que seja, não está menos como todos os outros, fora da ordem dos fenômenos naturais, já que repousa sobre as propriedades do perispírito e sobre uma lei da natureza. Muito bem. Esse fenômeno da bicorporeidade também é descrito com mais profundidade no Livro dos Médiuns. E Kardec cita aqui, estava lá nas anotações dele. A gente tem lá o exemplo de Santo Afonso de Liguori, de Santo Antônio de Pádua, e o que a gente cita sempre do Eurípides Bassanufo, já que nós ditamos o Eurípides Bassanufo, que ele tinha facilidade de sair do corpo
em desdobramento, tudo aqui é emancipação da alma. E se materializar. Então, ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Os alunos lá dele. Olha a explicação da Márcia. Ele estava dando aula não sei aonde, saiu dali e foi para lá. Você está igual a Dilane, tá? Você está fazendo um curso com a Dilane. Então, essa é a explicação que o pessoal está ouvindo aqui. Ele estava não sei aonde. Estava ali. Está tudo errado, Márcia. Não vai, você já está com menos pontos. Tu tinha tirado 0. Não se complica, porque você vai perder ponto para outra prova. Então a gente fala bem rapidinho aqui. O professor Eurípides, como era conhecido em Sacramento, um grande educador, um grande médium, e ele dava aula no seu colégio. Colégio Allan Kardec, era dele. Então, ele, antes chamado Liceu Sacramentano, quando ele tornou-se espírita, ele deu o nome do colégio de Allan Kardec. E os alunos dele já sabiam das faculdades mediúnicas que ele tinha. Ele saía do corpo e ele avisava. E nesse dia que você está falando, ele avisa para os alunos dele: olha, Dona fulano de tal está dando à luz a um menino. Nesse exato momento, eu vou lá para ajudá-la no parto. Os alunos já sabiam, ficavam quietinhos, ele abaixava a cabeça e cochilava, igual a Dilane está ali cochilando. Parte do perispírito fica no corpo, ela está dando exemplo para ela mesma do que é o desdobramento. E parte do perispírito segue com a alma. Fica parte ali. Ele tem que dormir, o corpo tem que dormir, não tem como ficar acordado. Ele foi, fez o parto da moça, ele fez o parto, olha como ele se materializou. Voltou, acordou e falou para os alunos: fui lá, dona fulana, está tudo bem com ela, nasceu um menino. Mas o marido dela está vindo aí ao meu encontro. Ele não me viu, já tinha vindo para cá. E ele está chegando. Ele não vai acreditar. Ele está chegando. Quando ele chegar, os alunos se levantavam. Ele já chegou, apiou o cavalo, todos de pé. E o pai entra, o marido entra, né, eufórico na sala, vamos dizer assim, né? Seu Eurípides, não tinha médico lá. Minha mulher está com dor de parto, vamos lá, vai nascer o bebê, vamos lá. E o professor Eurípides explicou: eu já fui lá, está tudo bem, nasceu, parabéns, é um menino, acho que era um menino, uma menina, não me lembro, um belo menino, está tudo bem com ela. Não, mas o senhor não foi lá mesmo, eu vim de lá para cá, só tem um caminho, lá tudo era mato, né, interior de Minas. Ele veio a cavalo correndo, eu não vi o senhor não foi não, o senhor está aqui não. Insistiu tanto que ele foi lá. O marido obrigou ele, vamos lá, e Eurípides foi. Quando chegou lá, a mulher disse assim: seu Eurípides, tudo não precisava ter voltado, seu Eurípides. Não estava tudo bem. O senhor foi de novo buscar o seu Eurípides, não precisava. Né? Não, você contou a história errada. Eu que tive que consertar a história. Então foi esse o fenômeno de bicorporeidade com Eurípides Bassanufo. Muito interessante. Vamos fazer a nossa prece. Encerramos, Jesus, o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Ti, Senhor, a Deus nosso Pai, aos espíritos guias da nossa casa, ao nosso irmão altivo e a todos os benfeitores que dirigem esta casa de amor, nossas queridas irmãs, a Dona Ivone. E antes de findar, Senhor, queremos rogar pelos espíritos que sofrem, pelos espíritos que choram, por esses que nos acompanharam até aqui, o SEAP, quando viemos da rua, que sejam atendidos em suas necessidades, Senhor, que sejam amparados e se recuperem o mais breve possível, tendo consciência da vida imortal.
Pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, que Deus, que os bons espíritos, em nome de Deus e de Jesus, os ajude, os console e os ampare. Despeça-nos, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha amada, mas acima de tudo, em nome do amor dos guias desta casa e do amor de Jesus, do amor de Deus nosso Pai, sempre de Allan Kardec e de Leon Denis, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.